Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Comunidade Trader, Júnior Egídio por aqui. E no vídeo de hoje eu vou estar falando um pouquinho aqui sobre o balão que o mercado deu em muita gente, tanto CPF como até instituições intermediárias aí, fundos de investimento, muita gente foi vendida. E como eu sempre falo, depois que ele faz essa sacanagem que os grandes movimentos ocorrem, depois que ele faz a galera desistir da direção certa, ele sempre arruma um jeito. A mão forte do mercado, galera, e por incrível que pareça, mesmo quando você tem muito conhecimento, é muito complicado, mas você consegue observar. Vou contar um pouquinho para vocês o que aconteceu comigo e o que aconteceu também possivelmente com muitas pessoas. Graças a Deus eu consegui sair mesmo, porém eu perdi uma grande oportunidade. Vou mostrar para vocês aqui. A galera que é do grupo lá tá acompanhando sempre, colocando, postando os trades que eu faço todos os dias, caso você queira acompanhar também. Só nos seguir no Instagram. Galera, antes de eu começar o vídeo, antes de mais nada, eu gostaria de estar trazendo para vocês aqui a nossa promoção Black de novembro aqui, Black Friday. Treinamento trading institucional com 20% de desconto. São mais de 70 aulas, tá? Distribuídas em 3 módulos, entre prática e teoria. Temos também um bônus dentro desse treinamento, que é a aula mentoria gravada com os alunos mentorados, que eu coloquei lá para a galera também estar podendo adquirir mais conhecimento. Sem contar o suporte 100% individual. O teu suporte não é em grupo, não é nada. Você tem um grupo geral para estar conversando com a galera lá, que todos têm esse grupo. Agora, o suporte para dúvida é individual. E o treinamento está com 20% off, 12 vezes de R$ 47. Beleza? Então vamos lá. Pessoal, é o seguinte. Aqui eu tô com o gráfico do DXY e eu queria explicar uma situação para vocês. O gráfico, ele manda muito. O gráfico não mente. O gráfico não mente. Porém, a gente consegue potencializar o nosso resultado quando nós combinamos fatores fundamentalistas com o gráfico. Isso é um fato. É uma fala que eu peguei de um educador muito bom aqui do Brasil, que ele disse, ele é fundamentalista, tá? O William Capucci. O cara é fera, sensacional. E ele diz uma seguinte frase que me chamou a atenção: nem todo fundamentalista é um trader institucional, mas todo trader institucional é fundamentalista. Ele tem que ter essa noção. É muito bom você entender de gráfico, saber as posições, claro, isso nós sabemos que é fundamental. Porém, quando você tem noção aqui do cenário, o que está por trás disso tudo, te dá uma base muito maior nas suas tomadas de decisões e você buscar pontos de interesse no gráfico. Pois bem, o mundo inteiro estava de olho ali não só na taxa de juros do Fed, que todo mundo sabe que, entre aspas, né, que viria 75 base points, poucas pessoas apostando que seria 50 pontos. Então o mercado basicamente já havia precificado isso. Então isso não foi a surpresa. Estava todo mundo prestando atenção no que o FONC ia falar, do que o Jerome Powell ia falar, que é o presidente do Fed. Então, quando ele começou a falar, o pessoal estava na expectativa de quê? De dar uma pivotada nos juros, porque tá tudo muito esticado, o mercado tá sofrendo, o dólar tá esmagando as outras moedas. Então, a expectativa era que freasse um pouco os juros. Mas a intenção do Fed é justamente causar esse aperto para que abaixe a inflação. E os dados, a inflação vem subindo, o dado de emprego também. Então, é um cenário que o Fed, ele no discurso, ele contrariou muitas opiniões, que foi que o presidente disse que não é hora de baixar os juros, que não vai baixar, que vai manter o curso enquanto a inflação não der sinal de arrefecimento, que vai estar baixando. Então, o que aconteceu? A galera que estava pensando já em venda em dólar começou a virar a mão. O mercado estava ensaiando uma queda. Aqui eu tô com o gráfico do DXY, ó. O mercado já estava ensaiando uma queda aqui, ó, há 2-3 semanas. E muita gente com essa expectativa. Então, deixa eu até diminuir aqui o time frame, ó. Quando ele disse que manteria o curso, o que aconteceu? Muita gente, pessoal, que estava com posições em vendas, virou a mão na compra. Isso aqui foi quando o cara falou lá, ó. Aqui ele falou que manteria a rota. A galera simplesmente, aqui, ó. Vou mostrar para vocês aqui a curva dos juros, olha. Os juros estavam caindo aqui no dia, ó. E de repente ele abriu o bico aqui igual uma boca de jacaré e foi embora.
Então isso aqui levou o dólar junto. E quem estava vendido foi pro vinagre. Aí olha gente, olha isso, cara, como que os caras sacudiram a roseira. Graficamente falando, eu tinha um ponto de venda sim, tinha. Aqui, ó, vocês vão conseguir ver, tá até marcado para vocês verem aqui, ó. Graficamente falando, olha só, eu tive uma quebra de estrutura, eu tenho o preço que pode chegar nessa região aqui ainda, tem objetivos a serem cumpridos aqui. E essa alta aqui foi quando o mercado, peraí, deu uma baiana. Por quê? Se o Fed manter um aperto monetário, subir juros, não vai frear, isso aqui agora vai continuar subindo. Ou seja, muitos viraram a mão. O problema não foi sair da venda. O problema foi entrar na compra, porque quem vira a mão ali agora dá liquidez para quem está vendendo. Ou seja, você fez meio mundo que estava de olho na fala do presidente, meio mundo não, 90% do mundo dos operadores ali, virarem a mão ou até mesmo desistirem da venda, e você com baita pontaço de venda aqui no gráfico. Porque o cenário macroeconômico agora te diz que possivelmente continua o fluxo, segue o baile. E o preço chegou nesse ponto aqui na quinta-feira, de quinta para sexta, e começou a derreter de quinta noite na sessão de Tóquio até sexta-feira, no horário que fechou aí os mercados mundiais. O que aconteceu aqui? A galera virou a mão na compra, saiu da venda e sem mais nem menos o mercado começou a cair da sexta-feira da quinta para sexta. Vou colocar aqui para vocês verem que eu não estou mentindo aqui, ó. Esse aqui é o EURALD. Tava buscando uma venda nesse negócio aqui. Eu fiz vários trades de venda, mas nenhum deles foi o movimento que eu queria ter pego, que foi um movimento forte, violento. Eu não consegui, eu peguei movimentos curtos, porque o movimento tá sempre freando. Eu tava com esse cenário aqui, ó. Depois do discurso, depois de tudo feito, eu falei, caramba, velho. E eu não vou entrar em detalhes de correlação aqui, a aula vai ficar grande, mas tinha a ver com o que eu estava planejando, tá, pessoal? E eu tinha um cenário que para mim havia mudado, eu esperava uma coisa, eu esperava que vinha realmente essa pausa, não foi o que eu esperava, muita gente também acredita que esperava isso, foi justamente o contrário. E o que acontece? Ele chegou no meu ponto de interesse, você está vendo aqui, ó, o ponto de estrutura, ó, minha máxima e a minha mínima, aqui o meu swing high que girou o mercado, quebrou a estrutura, 50% aqui na região, ó, criou liquidez, não conseguiu renovar fundo, então vira alvo. Quando ele chegou e tirou aqui, eu tinha esse ponto de interesse, sabe o que eu fiz? Nada, porque eu falei, sessão de toque, o mercado virou, eu vou dormir, eu não vou fazer nada, não vou vender aqui para amanhã esse preço estar lá na casa do caixa prego. Cara, pra minha surpresa, quando eu acordei o preço estava nessa região, mais ou menos aqui já. E essas embellis lindas, caindo com força. E o que eu pude notar, que me chamou mais atenção, foi isso aqui, ó. Quando eu desço para um time frame menor, o preço estava caindo sem freio. O que é freio? Não tinha ninguém interessado, cara. Olha só, geralmente nós vemos picos de volume que seguram o preço e o preço começa a fazer correções. No caso aqui, ó, não tivemos interesse aqui. Até a abertura de Londres, nada freou o preço, começou a despencar aqui 1.500 pontos para baixo, não teve freio. Eu falei, não é possível que agora que ele fez todo mundo desistir da venda, ainda chamou os compradores para virar a mão na compra através do cenário macroeconômico e da fala do Banco Central mais importante do mundo, que é o Fed, que comanda toda a economia americana, e o mundo inteiro está de olho ali. Aquilo ali rege o movimento do mundo inteiro. Então, cara, após a fala daquele cara, por incrível que pareça, o mercado simplesmente caiu sem mais nem menos, o que deixou muita gente puta. Eu vi aí muita gente chateada na sexta-feira, que, cara, muita gente virou a mão, muita. Eu fiquei confuso porque eu tinha um cenário, que eu tinha uma configuração mental, após a fala bagunçou o meu cenário, eu já preferi observar o que o mercado faria, mas graficamente eu estava com a venda. Só que eu não fui capaz de tomar uma ação devido a isso.
Eu falei, eu tenho um lado me falando X e o outro Y, e agora? Ah, eu vou esperar. Cara, e eu tava. Vocês têm noção do que você está olhando essa venda assim, ó, 2 semanas namorando, babando? Eu fiquei chateado por conta disso. Mas ao mesmo tempo, eu consegui enxergar a malícia também. Eu fiquei feliz porque a gente estuda não é à toa. Consegui enxergar essa malícia que depois que ele fez o mundo inteiro virar os olhos para a compra através do cenário fundamentalista, o mercado simplesmente fez um movimento contrário. Você não imagina o tanto de gente que ficou presa ali. Ó, vou colocar aqui outro gráfico aqui, o SD CAD. Então, eu também estava de olho nessa venda. Peguei várias vendas, inclusive tá lá no nosso Instagram, tá? Com as taxas, os desenhos, tudo. Quem quiser ir lá, @trade.institucional. E cara, esse aqui foi a mesma coisa. Ó, mesma coisa. Ele liquidou essa LTB. Eu tinha um fundão duplo aqui embaixo, ó, e um nível de 50%. Meu range a ser trabalhado, todo esse range aqui, levou o preço lá na região discount, tá? Lá no discount, perdão, no prêmio. E chegou na nossa zona e o preço começou a cair desde Tóquio até a hora do mercado fechar. Sem chance para reação, fiquei vendo isso aqui cair babando. Eu vi ele aqui, mas não quis entrar. Eu queria que ele desse pelo menos uma oportunidade para pegar um preço melhor, mas eu não saí entrando no meio do caminho. Não fui ensinado dessa forma, sou disciplinado, não farei. Caiu, mas paciência. Mas o que eu fiquei, falei, cara, eu perdi um baita de um movimento. Mas justamente pelo que eu expliquei para você. Ou seja, o mercado deu um chapéu numa porrada de gente. Quem estuda fundamentalista aí sabe do que eu tô falando. Pelo que ela fala, a galera que tava com vendas, às vezes não entrou em compra, mas pode ter desanimado muita gente. Muita gente. E galera, aqui ó, você consegue ver que esse ponto aqui, aqui eu tinha um order block, você tinha um order block, tá, ainda com ponto de liquidez, e o ponto que nós tivemos aqui, o swing high, que foi a virada de mercado, onde nós capturamos liquidez, forte movimento, e um baita espação para mitigar aqui, que não havia sido mitigado. Através desse swing high, nós geramos um strong high, que gerou toda essa movimentação de queda aqui para baixo. Olha que coisa bonita. Rapaz, isso aqui, só Jesus. E a última aqui agora, galera, para poder, foi uma entrada que eu fiz na sexta-feira no EURUSD no payroll, e um aluno, o Ian, pediu para mim poder explicar aqui. Eu vou falar rapidinho só para concluir o vídeo, que foi essa entrada aqui, ó, no EURUSD. Tô aqui com o gráfico do EURUSD, ó. Vou colocar primeiramente no diário para vocês acompanharem aqui o raciocínio. Esse trade também está no nosso Instagram, tá? Tá no nosso Instagram. Essa reação desse preço aqui é o seguinte: a gente está no gráfico do diário. Primeiro range esse aqui, do semanal obviamente é mais para cima, mas não vou entrar em detalhe porque eu vou só explicar esse trade aqui. E aqui eu tive a quebra de estrutura, sabendo que eu já estou chegando perto de uma região para que o preço volte e tal. E o que que me fez entrar nessa compra aqui? Justamente a queda do DXY. Esse XY caindo, tudo sem freio. Falei, cara, esse payroll pode ser uma oportunidade para rolar uma manipulação. E se der minhas configurações, eu posso buscar uma compra nesse negócio aqui. No H4, eu mostrei aqui, ó, vou botar no H2. Estou num range onde estou numa região discount, dentro de um ponto de interesse. Vou colocar aqui mais para baixo agora no M3. O que eu havia reparado? O preço já vinha fazendo um fluxo de alta nos time frames menores, ó, quebra estrutura, tá vendo? Ó, break of structures, só passando, quebrando. Cara, eu não peguei na ponta desse order block aqui, obviamente, não. Mas quando esse preço ele mergulha aqui para baixo e me dá esse sinal aqui, ó, eu tomei risco na posição. Obviamente com a mão leve, não esperei confirmação, foi uma entrada mega de risco, mas sabendo da volatilidade do mercado e vendo essa rejeição, eu tinha a ideia de que esse preço poderia fazer um movimento rápido. Então, esse cara aqui, ó, quando ele entrou no jogo, eu comecei a perceber esses candles fortes engolfando aqui. Eu busquei a minha entrada com stop bem curto, se me estopasse eu estava tranquilo. Não peguei a alta toda,
tá? Sendo sincero, saí mais ou menos nessa região aqui, ó. Quando ele começou a corrigir, ele foi mais, mas não peguei o movimento inteiro. Mas essa aqui foi a entrada do EURUSD. Galera, espero que essa aula tenha ajudado vocês e como para vocês entenderem como que o mercado se comporta através de questões gráficas e fundamentalistas. E dessa vez o mercado fez muita gente desistir da venda para depois fazer o movimento. Aí eu já estava encerrando, esqueci aqui, rapidinho, aqui no gráfico do DXY, ó, no diário. Possivelmente, não estou falando que ele vai fazer, mas agora eu estou com meus olhos voltados. Deixa eu ver ele aqui. Eu estou com meus olhos voltados para que ele possa buscar esse primeiro ponto ou e subir, ou até mesmo esse range maiorzão aqui, ó. Vim tirar até essa liquidez aqui, reagir aqui. Possivelmente essa movimentação. Eu estou de olho aqui nos próximos dias de queda. Pode ser que não aconteça? Claro, pode. O mercado faz o que ele quiser, mas eu estou de olho nisso agora. Torcer para essa imbalance aqui continuar dando reação e movimento ao fluxo de queda. Beleza? Era isso que eu tinha para passar. Forte abraço e valeu!